Boa noite a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês para refletirmos sobre os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. O tema da noite de hoje, um tema difícil, complicado, né? A paz do mundo começa em nós. E como falar em paz do mundo quando estamos vivenciando, né, essa guerra, outras guerras que já estão aí acontecendo, né? É muito complicado, né? E falar também sobre a paz em nós, começa em nós, é mais complicado ainda, porque nós ainda estamos passando por uma violência sem fim, tão desnecessária entre nós, né? Que é difícil falar em paz, que a paz começa em nós. Mas, aí, por favor, Dani, mas nós sabemos que ela existe, né? A Dani vai começar a apresentação. Nós sabemos que ela existe porque Jesus nos trouxe. Jesus, no Evangelho de João 14, versículo 27, nos disse que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, ele nos trouxe a paz. Mas antes da gente falar um pouco dessa paz que Jesus nos deixou, vamos nos reportar um pouco lá para os antigos, para os povos antigos, quando eles diziam, né, que se expressava em latim, eu vou aqui repetir, né, mais ou menos um latim meio arranhado, né, diz assim, se vis pacem para bellum. A tradução do latim diz assim, se queres a paz, prepara a guerra. Então, isso significava que viver em paz, a pessoa ou a nação deveriam estar armados como se fosse entrar em guerra. No fundo, o pensamento é que se mostrassem possuir mais força, desencorajariam agressores mais fracos. E os mais antigos também, né, nos falam que a morte da paz, né, e assim é que também vem da antiguidade a expressão dos textos litúrgicos referentes à missa dos mortos, das encomendações dos defuntos, quando eles dizem requiescat em paz, descansa em paz. Eu estou trazendo isso que é para a gente refletir que a palavra paz já se usa há muito tempo. Nessa última aqui, quando ele diz, quando tem a encomendação para os mortos, né, que descansem em paz, hoje nós já sabemos, com a doutrina espírita, que essa não é uma verdade absoluta, né? Nós já sabemos que, dependendo das nossas ações, como nós fizemos, o que fizemos, deixamos de fazer, ao desencarnarmos, muitas das vezes, muitos de nós, acho que quase todos, não ficaremos em paz, né? Então, para que a gente possa entender um pouco esse contexto de Jesus, o que eles estão querendo dizer, a gente tem que nos reportar também que esse texto foi inserido, né, num discurso de Jesus, já se aproximando do seu dia, né, fatal, fatídico, né, que já estava todo, né, planejado, né, do seu suplício, do seu martírio, né, e ele tentando, né, mostrar para os seus discípulos, né, que eles teriam muitas dificuldades, que eles seriam perseguidos, né, que eles seriam martirizados, inclusive, ele deixou essa mensagem para os seus discípulos, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo lá dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bem, mas antes da gente começar, próximo slide, né, eu gosto de curiosidades, né? Quando a gente se fala em paz também, a gente sempre lembra desse símbolo, né? Acho que todos nós conhecemos esse símbolo, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente utiliza o paz, né? A minha netinha usa, né? Não sei, ela não entende, mas ela usa muito o símbolo do vizinho, da paz, né? Mas tem umas curiosidades, é interessante a gente pegar um pouco da palavra paz, nesse contexto geral, para que a gente possa até entender, né, a utilização, o que significa, né? Então, esse símbolo ele foi criado em 1958, né, por esse designer Gerald Houghton, lá na Inglaterra, né? Justamente, deixa eu até ler aqui, né,
que ele criou esse símbolo para a campanha do desarmamento, né, que é nuclear, né? O intuito era representar seu desespero em relação à situação em que ele se encontrava. Ele foi construído como um sinal de protesto, porque a Inglaterra, né, estava entrando pelo caminho da construção de armas nucleares, né? E ele criou esse símbolo, fez uma manifestação justamente contra essa construção de armamentos nucleares, né? E logo depois, né, em 1960, né, nos Estados Unidos, né, veio a revolução, né, dos hippies, né, como foi mais conhecida, né, o movimento contra a cultura, né, que nos mostrava justamente, né, a eles ali naquele momento contra o armamento, contra as guerras, contra a violência, né? Houve até eu estava lendo, né, que o Gerald Houghton ficou meio inconformado com essa manifestação, porque ficou muito forte nos Estados Unidos esse símbolo da contracultura, né, que inclusive a ideia revolucionária dos hippies, né, como eles foram chamados na época, era uma ideia era revolucionária, porque era a igualdade, era a paz, né, era você tratar com respeito o seu próximo, mas se perderam por conta do uso, né, segundo os relatos, né, do uso das drogas, né, que foram massificados, e aí acabaram se perdendo nesse movimento, né, de igualdade, de respeito, né? Então, é só uma curiosidade, porque ainda é muito usado esse símbolo hoje em dia, né? Você, qualquer momento, quando você fala em paz, você lembra do vizinho da paz. Toda manifestação que ocorre, você, né, faz o seu dedinho a paz. O meu tortinho, mas eu gosto, inclusive, eu gosto muito desse símbolo, né? Me simboliza muito, né, o que eu gostaria que nós vivêssemos realmente, a paz, né, uma tranquilidade, né? Então, paz sempre esteve associados a guerras, conflitos e violências. Vamos lá, Dani, por favor? Nós sempre fizemos essa associação de paz, guerra. Né? Paz, só tem paz quando está acontecendo uma guerra, quando finaliza a guerra. Né? Então, nós temos a guerra na Ucrânia, né, que está aí bem na mídia, ainda está acontecendo. Mas nós temos também a guerra do Afeganistão, né? Temos a guerra da Palestina, Israel, Palestina, que fica um pouco fora da evidência da mídia, né? Mas ela continua ainda, né? Ainda tem os seus conflitos, né? Que está em evidência ainda, né? Infelizmente, é a da Ucrânia e a Rússia. Né? No entanto, né? A gente precisa lembrar, né, que quando se estende a bandeirinha branca, né, quando se faz os acordos, né, entre as nações, né, entre os grupos dentro de uma mesma sociedade, que estão ali, né, travando uma guerra, né, uma guerra civil, muitas das vezes, né, que ocorrem os acordos, né, que quem é vencido, quem é o vencedor, né, nós já sabemos, né, que toda guerra, essa paz que aparentemente está ocorrendo, vai ocorrer por causa dos acordos, né, ela deixa sequelas, né? Ela deixa marcas que o tempo não apaga. Né? Nós sabemos que as guerras elas trazem muita violência. Né? Você viu agora, recente, a mídia, né, conseguiu mostrar para a gente, né, a destruição de uma cidade, de uma cultura, de um povo, de uma nação. As crianças, né, os velhos, né, você tendo que sair para outro país, né, você perde toda a sua identidade. Então, como se falar de paz, né, para esses grupos que foram dizimados, né, pelos mais fortes, né, pelo que tem mais poder, como falar em paz para essas criaturas? Elas se sentem em paz? Né? Vão se sentir em paz? Então, sempre vai ficar o germezinho da revolta, né? Sempre fica, né, aquele sentimento de perda de tudo que você tem. As imagens que foram relatadas, né, você perde assim, a sua casa, né, as suas fotos, né, todas as suas lembranças materiais, né,
que você tinha ali, elas se acabam, né? Então, é muito difícil falar em paz, mesmo quando se levanta a bandeirinha branca, mesmo quando os acordos são firmados, para aqueles que foram vencidos, né? Para aqueles que perderam tudo, né? E mesmo para aquele que se considera o vencedor, dificilmente você pode encontrar paz, né, entre essas pessoas, porque também há perdas nesse lado. Então, as perdas existem dos dois lados, dos vencidos e dos vencedores, né? Então, sempre fica aquele germezinho de futuras violências. Isso que é o grave, né? Há uma paz aparente. Então, paz, né, sempre está associado a guerras, a violências, né, a conflitos, né? Mas, para entender o significado que a paz do Cristo, né, que o Cristo nos trouxe, quando ele nos trouxe a sua mensagem, né, vamos refletir um pouco, né, sobre o significado que a palavra paz nos remete. Bem, os dicionários nos informam inúmeros significados para esse vocábulo, né, que ela também pode significar silêncio. Vocês me desculpem um pouquinho, a minha voz vai falhar um pouco, porque estou com Covid, né? Então, virtualmente, todo mundo está em segurança, não se preocupem, não há transmissão, então fique tranquilo, está tudo bem. Mas a minha voz está falhando um pouco, porque eu ainda tenho muita tosse, tá? Então, Dani, traga o próximo slide, por favor. Então, quando se fala em silêncio, que paz também é silêncio, né? Eu trouxe essas imagens para vocês, né, uma penitenciária e como é que nós chamamos aqui? Nós temos vários, nós chamamos também de charco, né? Então, eu trouxe essas duas imagens para vocês, a penitenciária e o charco. A penitenciária, né, várias criaturas, nossos irmãos estão ali aprisionados, mas chega a hora do momento, tem um momento que eles são silenciados, do toque de recolher, né, que todo mundo tem que se recolher para dormir, né, 10 horas da noite, 9 horas, eu não sei direito que horas acontece isso, mas existe um momento, ó, todo mundo vai se recolher, tá? Aí eu pergunto para vocês, as criaturas que estão ali na penitenciária, nossos irmãos estão cumprindo suas penas com a sociedade, né? Será que são criaturas pacificadas? Né? Será que eles estão em paz? E no charco, né, nesse local, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por os locais, eu estava lembrando, né, quando eu peguei essas imagens, né, fazendo os estudos, né, montando, eu lembro que quando eu era molecota, né, junto com meus 9 irmãos, né, que nós íamos para o interior, passar férias na casa do meu avô e da minha avó, depois do almoço, que era aquela hora da soneca, que aqui no Pará é muito comum, se pratica muito a soneca depois do almoço, porque é muito quente aqui, então se faz necessário a gente repor as energias, né? A molecada, na hora que os nossos pais, avós iam tirar o cochilo, ó, todo mundo, né, ganhava o mundo, se aventurava no meio do mato, que tinha para conhecer. E, às vezes, a gente chegava em locais mais ou menos parecidos a esses, né? Aqui no Pará, nós temos muito manguezal, né? Então a gente chegava nos locais, né, de mangue mesmo, né? Aventura de menino, né? Totalmente sem juízo, né? E a gente percebeu um silêncio, né? Um silêncio que doía, um silêncio estranho, né? Que a gente, ó, não gostava de ficar lá, não, por mais silencioso que fosse. Porque lá também, né, nos inspirava um medo, né, uma situação desagradável, porque ali jazia, né, nesses locais, uma podridão, né, dos locais que são fechados, né, então não era agradável, não é verdade? Também se fala em silêncio, né, vamos lá, Dani, por favor. Nós temos aqui essa imagem, né, que é o que nós colocamos o silêncio, né, como paz, mas quem de nós pode dizer que numa casa, por mais silenciosa que ela seja, ela e ordeira, ela não está envolvida por um pavor dos seus responsáveis, né, daqueles que comandam aquela família, pela tirania, né, pela violência. Entretanto, essa submissão criada pela violência nada tem de desejável, nada tem de pacificação. Então, às vezes, o silêncio, né,
esconde muitas dores, muita desarmonia. Então, o silêncio, né, como significado de paz, ela é relativo, né? É muito relativo. Então, próximo slide, Dani. Então, para nós, para a maioria das pessoas também, situada dentro, que nós estamos situados dentro de uma cultura secular, né, a paz significa ter um bom emprego, né, ter um carrão, uma baita de uma casa, muito dinheiro, né? Temos agora, né, a cultura do corpo sarado, né, do corpo bombado, né, que as pessoas investem nisso como, né, para se encontrar em paz consigo mesmo, né? E é uma ilusão da gente, né? Quanta ilusão. Você quer ter uma... Eu estava refletindo sobre essa nossa palestra, aí eu lembrei que tem um mês agora que eu mudei, né? Há um ano atrás, eu estava arrumando, mudei para Castanhal, e tinha, eu e Carlos tínhamos dito, não vamos mais mudar, já chega, encontramos a nossa paz aqui em Castanhal, reformamos apartamento, compramos móveis que nós não tínhamos mais, estarmos lá em paz, quando nós percebemos que nós não estávamos em paz, que nós queríamos ficar perto dos nossos filhos, que moram aqui em Belém, perto dos nossos netos, mais perto da assistência médica, inclusive, né, porque é interior, você tem uma certa dificuldade, a estrada, difícil acesso, às vezes, né? E nós decidimos mudar. Já foi uma reviravolta na nossa vida, né? Tirou a nossa paz, que aparentemente nós tínhamos conquistado ali, né? E fez um mês agora, o que foi que aconteceu? Nós nos estabelecemos aqui no nossa casa, deixamos tudo arrumadinho, pegamos Covid, né? Para você ver o tanto que é ilusão da gente, tanto que é efêmero, né? Você dizer que está em paz, que as coisas materiais nos dão a paz, né? Estamos os dois com Covid, isolados dos nossos filhos e nossos netos, nossos irmãos, meus irmãos, que são muitos que estão aqui, né? 9 irmãos que moram perto, né? Estamos todos isolados, apartados por conta da Covid, né? Estamos bem, estamos nos recuperando bem, mas para você ver que tudo isso é ilusão da nossa parte, né? Então, é muito comum também a gente confundir paz, né, com isso que nós recebemos, que a gente vai ficar estagnado, que é uma estagnação, que a gente está aqui, eu alcancei uma casa, eu alcancei meu recurso financeiro, está tudo bem, está tudo em paz. Não é, né? Isso não acontece. Porque tem os boletos, né, que para você manter um padrão, você tem que estar, né, se virando nos 30. Tem várias coisas que acontecem que não nos deixam ter a paz que tanto buscamos, né? Então, paz pode ser, por alguns, conforto material, né? Pode ser para aqueles que não têm que cumprir horários, né? Nós, aposentados, inclusive, achamos que quando nós nos aposentamos, pronto, maravilha, né? Encontrei a paz, né? E a gente descobre que, normalmente, meu Deus, olha, eu tiro pelo Carlos, né? Estou aqui, né? O Carlos está me ouvindo lá na outra sala, né? Eu sei que ele aposentou, né? Parou de trabalhar e ele está doido para voltar a trabalhar. E ele dizia assim que ele estava doido para tirar o ano sabático, que ele não queria mais trabalhar, que ele estava cansado. É pura ilusão. Está doido para voltar a trabalhar. Né, Carlos? Lá ele vai dizer que não, mas é verdade, né? Então, essa paz que a gente tanto busca, né, nessas coisas do conforto, do trabalho, essa é só ilusão, né? Então, para muitos também, paz significa ter uma família bem constituída, né? Sem ondas agitadas, tudo tranquilo, né? Os filhinhos bonitinhos, comportadinhos, né? São bem, estão indo bem e tal. Aí, de repente, bom, chega um problema, né? Nós sabemos que nós estamos num mundo, né, de provas e expiações, então não tem marasmo na nossa vida. Todo o tempo nós vamos estar sendo testados. Então, essa paz que a gente busca nas coisas materiais, ela é muito ilusória, né? Porque se gozar da saúde física, dizer assim, eu não tenho nada, eu estou bem fisicamente, né? Lá vem o Covid e tira você da sua paz, né? É muita ilusão. Né? Então, vamos lá, Dani, por favor.
Aí também eu trouxe essa imagem, né? É bem. Não sei se é se vocês têm o costume de rede. Aqui no Pará nós temos o costume de rede, gostamos demais de rede. E para nós, o balançar da rede, né, é aquela coisa. O Nordeste tem muito disso também, de você ficar tranquilo, ficar em paz, né? É o nada a fazer. Sabe aquele ócio, né, que todo mundo gostaria de ter, a cabeça assim, sem nada? Que nós nos enganamos porque, às vezes, nós estamos dentro de uma rede, mas levamos o nosso computador, nosso celular, né? Um monte de coisa para fazer, e essa parte do nada fazer, no embalar da rede, principalmente quando até aquele barulhinho, não sei se vocês conhecem, né? Quando fala aquele né, 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 esse, então, é o melhor que tem, é o melhor barulho que tem, quando você realmente quer encontrar paz, né? Mas a gente não está preocupado, a gente quer a rede, mas a gente quer os computadores na nossa frente, quer o celular, e está lá, não se desliga, né? Realmente a rede dá paz, mas se você se desligar do mundo, né, virtual que você está habituado a fazer. Então, a paz proclamada pelo Cristo, né, é bem diferente disso tudo que foi colocado aí, né? Tem nada a ver com isso, né? Está muito longe dos conceitos que alimentam vaidade, que incentivam privilégios, discórdia, né? Então, o que seria esta paz que Jesus nos deixou? Se continuamos desorientados, né, na correria, buscando sempre alguma coisa que às vezes nem sabemos o que é que nós queremos, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e sai, né, batalhando, mas você não sabe dizer o que é, mas você está sempre insatisfeito com a sua vida, com o seu trabalho, né, com as suas relações sociais, com a sua família, mas você não sabe determinar o que é, né? Então, como é que nós podemos encontrar se nós não conseguimos parar para poder dizer o que realmente nos afeta, que nos tira a paz, né? Então, a Ana Lúcia falou numa palestra recente, né, os índices de depressão, né, de ansiedade, são enormes, né, por conta dessa busca que nós temos de não sei o quê, né? Nós não conseguimos identificar realmente o que nós queremos. Então, nós estamos cada vez mais doentes da alma, né, por conta dessa busca insana que nós temos de alguma coisa que nós nunca sabemos o que é, que estamos sempre insatisfeitos. Então, pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui, olha só, uma decorrência lógica da vivência de seus ensinamentos. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, a paz que ele nos deixou, nós precisamos olhar pela vivência de Jesus quando esteve aqui com a gente. O que foi que ele nos deixou, né? O que foi que ele fez para que a gente possa encontrar essa paz que tanto buscamos e que ele nos legou. Ele nos deu, ele disse, eu dou a minha paz, né? Ele preparou seus discípulos, mas ele preparou, quando ele preparou os discípulos, ele preparou todos nós, que somos seus irmãos. Ele não deixou, não é exclusivismo, só para os discípulos que iam passar por dificuldade, não. Ele sabia que nós, a humanidade que viria, né, a partir dele, né, ia passar por toda a tribulação. É por isso que nós estamos aqui, né, passando por tudo que passamos, né? Então, Jesus, né, ele sempre se movimentou, ele estava ali, caminhava para lá, reunia aqui com um grupinho, né? Fazia as suas pregações, fazia as suas curas, ele estava todo o tempo se movimentando, né? E todos ele atendia indistintamente. Então, deixa eu pegar aqui. Então, quero dizer para vocês também que o Espiritismo nos assevera, né, que a construção do mundo novo não vai se dar de fora para dentro, né? Somos nós que vamos construir
E não há como construir se não houver o compromisso de todos nós no processo de transformação. Porque Jesus, quando veio, ele transformou numa sociedade. Né? Transformou um povo que se perpetua essa transformação até hoje, nos trouxe a lei de amor. Então, nós temos que assumir o compromisso de transformação, né, que o Espiritismo já nos explica o porquê que nós temos que transformar, nos transformar. Porque não vai chegar assim, olha aqui, vai mandar a espiritualidade, lá os benfeitores, vai mandar um mundo de espíritos, né, já de luz, missão, de ajuntar tudo, meio ambiente, tudo, depois vai embora e vai deixar aqui para a gente, está tudo prontinho, bonitinho. Né? Isso não vai acontecer. Né? Existem os missionários que vêm, que nos ajudam, né? Mas a transformação se dá em nós. É de dentro para fora. Né? Então, nós somos, né, o elo de mudança, de transformação para que essa paz no mundo aconteça. Porque ela vai começar em nós. Né? Estão entendendo como é que a ligação, este elo é muito forte, porque para que a paz do mundo aconteça, essa paz do mundo tem que começar em nós. Né? O elo se dá assim, é em mim, né, que começa a paz no outro, para o mundo. Então, todos nós, pacificados, há uma transformação no mundo. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Aí, Dani, por favor, pode colocar mais uma imagem? Né? Aí eu trouxe essa imagem aqui, que eu achei interessante, né? Que é Davi, né? Que é uma das esculturas mais famosas do artista renascentista Michelangelo. Quem teve a oportunidade de ver, eu tive, graças a Deus, tive essa oportunidade de ver a majestade, que é a coisa assim, fenomenal, que é essa escultura, é de você assim, ficar extasiado realmente, né? Inclusive, é uma das mais importantes obras do Renascimento, né? Apesar de alguns defeitos que tem, né? Por exemplo, essa mão, que é desproporcional, né? Do olhinho, que é tortinho, né? Pelo que a gente vai vendo, mas tudo tem um significado. Né? E eu trouxe essa imagem para nós, aqui, para a gente refletir dentro desse trabalho que nós estamos realizando aqui, da paz em nós, a paz no mundo, porque ela é feita a partir desse mármore. Né? Você está vendo aqui nessa praça, tem um mármore, e desse mármore, né, Michelangelo fez o seu Davi. Você viu? Coisa difícil, coisa louca. Eu fico imaginando você pegar esse mármore, né, e sair lapidando até chegar nessa perfeição, porque é perfeito. Né? Você pega uma massa é uma massa de modelar, né, de criança que a gente brinca, né? Para você construir uma cobrinha, você sente maior dificuldade, não é verdade? Né? Para você fazer um cachorrinho, né, quando você está brincando com seus netinhos, que hoje é a minha fase, né, de brincar com os netos, de construir a massinha, ai, você se enrola todo, você quer construir um patinho, não dá. É massa de modelar. Agora, imagina que um mármore, Michelangelo, né, fazendo, né, essa maravilha do mundo. Né? E dizem, né, que quando ele estava, né, quando ele construiu, né, ele tinha 28 anos de idade. E Leonardo da Vinci, que já era venerado, né, como um sábio das artes, aos 51 anos de idade, né, perguntou para ele, né, assim, os questionamentos teriam surgido no suposto diálogo sobre como conseguiria esculpir com perfeição os 5,17 metros do monumental Davi. Essa foi a pergunta do Leonardo para Michelangelo. Como é que ele tinha conseguido construir aquele monumento? Né? 5 metros, você já pensou que é 5 metros, né, de mármore, você lá esculpindo, né? E que Michelangelo respondeu: eu apenas tirei da pedra de mármore tudo que não era o Davi. Então, olha só, olha essa visão, né? Então, ele pegou uma pedra, né, idealizou o seu Davi e foi lá tirando, tirou da pedra que não era o Davi. Então, ele enxergava naquela pedra de mármore, né, o seu Davi. Né? E é muito interessante porque aí eu me remete assim, Deus, na sua infinita misericórdia, quando nos criou, né, ele nos... vou fazer um paralelo aqui, né, do mármore
que fomos, né? E que Deus idealizou para a gente. É como se a gente fosse o Mármore e o Davi que Deus idealizou. Que lindo, né? E se Michelangelo conseguiu fazer isso, se Deus idealizou isso para a gente, porque Ele nos quer a perfeição, né? Então, nós vamos conseguir chegar lá, né? Então, possuir a paz é uma construção individual, espírito a espírito, dia a dia, que exige um homem novo no lugar do homem velho. Requer a aquisição permanente de virtudes possíveis a todos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas as oportunidades são as mesmas para todos nós. Vai de nós aproveitarmos as oportunidades de crescer, de transformar. Nós, no nosso planejamento espiritual, quando nós estamos lá no plano espiritual, já próximo de voltarmos ao planeta Terra, nós temos um objetivo, né? A gente, quando vem para cá, quando encarna, reencarna, vai e volta, vai nesse ir e vir, o objetivo da gente é a perfeição, é o bem, é a transformação do ser, né? Que somos ainda simples, que ainda temos muito que aprender, no caminho do bem, né? Para o bem. É isso que a gente quer. O planejamento, né, quando é feito, né, ninguém renasce de novo para ter a mesma vidinha da encarnação passada. Não. É um pulo a mais que a gente vai dar a cada encarnação. É a perfeição que a gente vai estar construindo, né, espírito a espírito, dia a dia, encarnação em encarnação. Porque acima desse nosso planejamento, né, que é a caminho do bem, né, nos transformarmos em pessoas do bem, existe Deus, o planejamento de Deus, que é o amor, né? Então, todos nós estamos aqui com o objetivo maior de nos transformarmos em amor, né? De nos doarmos, de fazermos o bem com amor, né? Aí, Dani, por favor, o próximo slide. Aí eu trouxe, né, essa imagem aqui, é do escultor, né, Bob Carlyle, né, é o Self-Made Man, homem construído por si mesmo. Né? A imagem representa um homem que esculpe a si mesmo a partir da pedra bruta da qual ele surge e se constitui. Né? Então, isso somos nós. Somos nós, criatura de Deus, nos autolapidando a cada encarnação que nós estamos passando, vivenciando, nos transformando cada vez mais. As nossas virtudes estão ali presas, é como o Michelangelo fez, tirando as pedras que não nos pertencem, nos transformando em seres virtuosos. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos para onde correr. Podemos demorar mais ou menos, depende de nós. As oportunidades são múltiplas. Esse lapidar, que é talhar, polir, né, aprimorar, processo que ao longo do viver fazemos conosco. Todos nós estamos fazendo isso. Né? Nos lapidando, nos melhorando, nos transformando. Porque trazemos isso na nossa essência, na nossa consciência. Né? Estamos aqui nos autolapidando, auto-melhorando. Né? Nessa transformação de que todos nós vamos passar para a perfeição. Tá bom? Então, apenas se pacifica quem procura desenvolver suas virtudes, seus talentos, suas habilidades na criação de um mundo melhor, isto é, aparando o que não nos pertence, como fez Michelangelo com seu Davi, e como filho de Deus que somos. Então, essa paz que tanto buscamos só vai se dar quando a gente conseguir fazer essa autolapidação. Não tem por onde. Por isso que ela não vem de dentro para fora. Por isso que ela é de fora para dentro. Porque nós temos de consciência, né, das nossas dificuldades. Né? Nós sabemos que precisamos melhorar. Nós já sabemos. Né? Às vezes a gente fica, né, encobertando, coloca debaixo do cobertor, mas nós sabemos o que é que nós temos que melhorar. Né? Então,
A paz que o Cristo nos deixou não significa imobilidade. Ela é muito trabalhosa e operante. Então, ela não é um presente, ela é uma conquista. Não é de graça que vem. Eu tenho que conquistar essa paz através do meu autoburilamento. Não é fácil, né? Mas ela é possível. Né? Daquele mármore não saiu Davi. Né? Por que nós que somos filhos de Deus, né, não vamos conseguir? Então, a paz do Cristo veio trazer, a paz do Cristo que ele veio nos trazer e nos legou, é a que propõe trabalho ativo e continuado para o bem. Se não for através do bem, nós não vamos nos pacificar. Né? Porque através do momento que nós vamos nos burilando, nos transformando, nós vamos reconhecendo que somente o bem é que nos traz essa paz que tanto buscamos. Nós já trabalhamos isso em um outro momento, né? Que toda vez que você faz uma coisa bacana para alguém, que você ajuda alguém, o sentimento que você tem é um sentimento de meu Deus, você não consegue nem identificar. Porque é o bem que nos transforma. Né? É a que sabe tirar proveito das dificuldades materiais, não permitindo acomodação. É que permite enfrentar a família problema. Sabe aquela família que, né, às vezes, é atrapalhada, difícil, né? Mas nós sabemos que a nossa família, né, é a melhor que nós temos para este momento que nós estamos vivendo. E se nós estamos nessa família é porque nós precisamos dela, tanto para ajudar como para ser ajudado. Né? Então não adianta dizer, não queria essa família. Você quis sim, pediu de joelho para que você viesse nessa família. Né? Então, quando você tem uma família atrapalhada, né, difícil, né? Eu sei que tem família difícil, né? Muito difícil, mas é ali mesmo que você tem que trabalhar. É a melhor escola que nós temos de se burilar, de se lapidar, é a nossa família. Né? É o nosso trabalho. Né? Às vezes você está tudo bem na sua família, mas você tem um trabalho que é difícil. Né? Que as pessoas são complicadas, que às vezes, na verdade, às vezes não são as pessoas, somos nós que somos os complicados. Né? Então, esse arranjo que nós temos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, de família, de trabalho, do viver em sociedade, é que nos faz, nos dá a capacidade de nos conhecermos, de nos burilarmos, de nos aperfeiçoarmos. Olha só que legal, né? Porque nós temos condições para isso. Né? Então, ter paz, né, é agir no bem. A paz real é a que veio nos trazer Jesus. Para conquistá-la, é preciso fazer esforços para conseguir uma consciência reta, mantendo a ação no bem, persistindo em condições de operosos servidores da vida. Então, ela não é estagnada, como muitos pensam, vou ficar aqui deitado na rede. Paz que o Cristo nos legou, ela é dinâmica. Não dá para você pensar assim, não, agora está tudo bem, já consegui tudo, conquistei tudo, não. Você, cada vez mais, né, está se preparando para servir. Né? É para isso que nós estamos aqui, no serviço do bem, para ajudar a todos que precisam, principalmente da nossa família, do nosso núcleo familiar. Porque é ali que começa a nossa escola de autoburilamento, na nossa família. E nós somos servidores da vida, nós estamos aqui para servir, né? Na seara do Cristo. O que foi que ele fez quando ele esteve aqui? Não foi nos servir, mostrar o caminho do amor, trabalhando, né? Pregando. Né? Foi isso que ele veio fazer. Então, nós temos um exemplo que é Jesus. Ele não ficou lá paradinho em Nazaré, não. Ele saiu ali em todas as cidades. As mais distantes, ele saiu pregando, ajudando. Então, é isso que nós temos que fazer, servir. Nós somos servidores operosos da vida. Né? Então, e é um sublime estado de consciência, porque é feito de serenidade e harmonia. Né? Ele é, né, um estado de consciência, né, que nós conquistamos, né,
quando estamos trabalhando no bem, quando estamos servindo. Né? Aí tem uma parábola, né, da paz perfeita que eu achei interessante de trazer aqui, né, que conta um rei que ele saiu, né, o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos artistas que vieram, né, que se tentaram o prêmio, né, importante o prêmio, né, mas de vários que vieram, ele escolheu 2, né, para examinar melhor. Né. Então, deixa eu dizer, mas houve apenas 2 de que ele realmente gostou e decidiu que ele escolher entre ambas. Né. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam as plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas, encontrava-se um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro, com faíscas e trovões. Elas havia faíscas e trovões, montanha abaixo, parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Observou mais atentamente e viu que neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Qual dos 2 você acha que o rei escolheu? A paz perfeita, né? O rei escolheu a segunda e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Então, para nós que estamos buscando tanto essa paz, né, num lugar tranquilo, sem problemas, né, sem nada nos atrapalhando, né, não vamos conquistar essa paz. Ela não existe. Porque a paz se dá justamente nesse turbilhão que é a nossa vida, quando nós temos o nosso coração sereno, quando nós temos a nossa consciência tranquila, do dever cumprido, do bom trabalho realizado, né? Do serviço no bem. Né? É por isso que a paz está em nós e a paz está no mundo, quando, né, nós conseguirmos entender que, apesar de tudo que acontece, de ruim, de violento, se nós estamos fazendo esse autotrabalho, esse autoburilamento de nos, né, talhar, né, nos modelar conforme os desígnios de Deus, né, conforme o que Deus nos ensinou, quer de nós, nós teremos paz dentro de nós. Por isso que ela é uma conquista interior. Né? Aí eu tenho só um último slide aqui, né, que já está quase no nosso horário. Né? Vamos lá, Dani? Por favor. Esse é o passarinho ali no meio, né? Eu contei a historinha dele, né? Que nos mostra que realmente a paz independe de onde nós estivermos, se estivermos com o coração tranquilo, asserenados, né? Se estivermos trabalhando no bem, nós estaremos em paz. Né? Mesmo na família atrapalhada, mesmo no trabalho conflituoso, mesmo na cidade que moramos difícil, mesmo neste mundo que nós estamos vivendo. Se nós fizermos o nosso trabalhinho direitinho, nosso dever de casa, já toda organizadinha que foi feito para nós, né, nós encontraremos a paz, porque ela está em nós à medida que a gente vai se autoburilando, à medida que você vai trabalhando no bem, é o bem que nos transforma, tá bom? E no último slide, eu trouxe para vocês, né, vocês sabem que o Divaldo Franco, né, ele é um dos... ele tem um movimento, né, já antigo, né, Você e a Paz, do qual ele é embaixador, né,
E tem um compositor, o Nando Cordel, né, que é muito conhecido, ele é pernambucano, muito conhecido no Nordeste, e, no modo geral, porque ele tem músicas belíssimas, inclusive gravadas por Maria Bethânia, né, Elba Ramalho, né? E tem uma historinha bonitinha dele, que ele veio uma vez em Belém, eu estava nesse encontro que ele veio, e ele nos contou que uma vez ele perguntou para ele é espírita, né? Ele perguntou para Divaldo, né, como é que ele podia contribuir com a arte dele, né, no movimento, né, espírita, no movimento que, que, que da paz, né? E aí o Divaldo disse: faça músicas, né, que lembrem a paz, né? E ele conta que ele tentou com diversos autores, né, os músicos, né? Olha, vou fazer uma música assim, eu fiz assim, quer gravar, e ninguém queria, né? Aí, qual foi a estratégia que ele usou? Né? Nas letras dele, se vocês conhecerem, por exemplo, De Volta para o Meu Aconchego, né? Gostoso Demais, que é gravado por Maria Bethânia, a outra pela Elba Ramalho, lá no meio da música, ele fala em paz, né? Se vocês observarem, conhecerem a letra, se vocês conhecerem o Nando, se não conhecerem, conheçam, ele é muito bom, né? Ele é bem conceituado na música, né? Então, ele encontrou uma estratégia de trazer a paz para dentro da sua música, né? E ele fez uma música, né, muito bacana, né, em homenagem a esse trabalho que Divaldo desenvolve. Eu queria trazer para vocês, porque ela reflete muito o que nós estamos conversando aqui. Muito obrigada. Gente, foi um prazer estar aqui, espero que eu tenha trazido uma mensagem de paz, né, que todos nós tanto buscamos. Que Jesus seja o nosso exemplo de paz maior. Muito obrigada. Boa noite a todos.